Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal sobre economia e política. A gente sempre aqui recebe o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Prazer enorme estar aqui com você. Quero agradecer a Thaís por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco, Thaís. Muito obrigado. Então, toda semana a gente recebe um convidado aqui para bater esse papo com o Zé. E nossa convidada dessa semana é a Thaís Zara, economista sênior da LCA Consultores. Tudo bem, Thaís? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com o Zé Márcio, com você, Denise. Muito obrigada pelo convite. Tudo nosso. Thaís, seguinte, queria começar falando um pouco de inflação e juros. A gente teve a reunião do Copom na semana passada, o juros saiu da mínima histórica de 2% para 2,75% ao ano. Hoje a gente teve a pesquisa Focus, que é aquela pesquisa que sai toda segunda-feira com levantamento do Banco Central com os principais economistas do mercado financeiro, falando de expectativas de vários indicadores. Sobre a inflação, a gente teve a 10ª semana seguida de aumento nas expectativas de inflação para 2021, agora está em 4,71%. E a expectativa para a taxa Selic está em 5%. Então, repetindo, a gente está agora em 2,75%, há toda uma chance de novos aumentos e expectativa de 5%. Na nossa live de Copom, que a gente faz aqui com o Zé também todo dia que tem Copom, a primeira coisa que a gente começou comentando, Zé, era aquela indicação que eles deram de que na próxima reunião deve ter outro aumento de 75 pontos, o de 0,75 ponto percentual. Eu queria que você falasse um pouquinho de que você achou da decisão, dessa expectativa para a próxima e o que você espera para o fim do ano na taxa Selic, que é 5% também, porque no mercado financeiro mesmo, não entre os economistas, no mercado já tem gente achando que pode ser um pouco mais que isso. Isso. Assim, a gente foi surpreendido pela decisão de 0,75, a gente apostava numa alta menor de 0,5 ponto percentual, justamente porque ainda tem muita incerteza com relação à atividade econômica. Provavelmente a gente vai precisar de novas restrições mais duras por conta dessa segunda onda da pandemia que a gente está vendo agora. Então, por esse aspecto, a gente imaginava que ele seria mais moderado. O que surpreendeu nesse comunicado do Copom? Surpreendeu que ele trouxe uma projeção de inflação para esse ano muito mais alta até do que as projeções que a gente via no mercado. E aí ele mencionou que um dos fatores bastante relevantes para essa projeção mais alta era justamente o preço de commodities em reais. Então, uma parte disso é preço de commodity lá fora, a outra parte, obviamente, é câmbio. Então, ele já trouxe a sinalização, olha, tentando preservar a inflação nesse ano, evitar que ela estoure o teto da meta, a gente vai fazer uma ação mais rápida, mais enfática nesse começo, e por isso a decisão de 75. Ele tentou sinalizar que não vai fazer um ajuste total, ou seja, ele vai continuar com uma política monetária que seja estimulativa, que seria a senha para uma Selic de fato indo entre 4,5% e 5%, mas antecipando, fazendo de uma forma mais rápida para tentar conter esses efeitos e fazer com que a inflação fique dentro da meta esse ano. A gente espera que ele vá continuar com 0,75 na próxima reunião e depois já comece a reduzir um pouquinho o ritmo, mas a gente imagina que ele vai chegar até um pouquinho acima de 5, ali entre 5,25 e 5,5, justamente para tentar conter essas pressões inflacionárias que vão se avolumando. Thaís, nós também fomos surpreendidos, na verdade. Nós também estávamos com um call de queda de 0,5 pontos de porcentagem, mas, do nosso ponto de vista, a maior surpresa foi o anúncio de que vai ter um outro aumento de Selic de 0,75 na próxima reunião do Copom. Desse ponto de vista, quer dizer, nós tínhamos expectativa de fechar o ano com 4,5% de Selic e agora estamos com expectativa de fechar o ano com 5% de Selic, exatamente, que é o 0,5, são 0,50 pontos de porcentagem a mais nessas duas próximas reuniões, quando nós estávamos com 0,25, 0,5 e 0,5. Tá certo? Então, acho que agora, quer dizer, eu acho que tem uma pergunta aí que eu acho que é interessante, que é o seguinte: você acha que o fato de essa foi a primeira reunião do Banco Central em que o Banco Central é autônomo?
Quer dizer, foi aprovada formalmente a autonomia do Banco Central e já foi sancionado, tá certo? Falta só um decreto presidencial dando os mandatos para os diretores e para o presidente do Banco Central. Você acha que isso já afetou a decisão? Quer dizer, o Banco Central já se sente suficientemente autônomo de tal forma que pode ser um pouco mais duro quando ele olha para frente e acha que está perdendo o controle sobre as expectativas, está perdendo credibilidade? Eu acho que nesse momento a gente tem outros fatores que acabam se sobrepondo um pouco, né? Claro que ele pode ter levado em conta, né, essa nova autonomia que ele ganhou, mas eu acho que nesse momento a preocupação mais forte dele era realmente em tentar moderar essas expectativas de inflação, fazer com que elas continuem ancoradas para o ano que vem, então passar uma mensagem mais clara de que ele está preocupado com a inflação e evitar que as projeções desancorem, tentar conter esses efeitos aí de segunda ordem durante esse ano. Então, acho que ele está olhando o cenário que está um pouco mais desafiador do ponto de vista da inflação. Quando a gente olha os IGPs, por exemplo, a gente tem uma piora bastante acentuada, né? A gente imaginava que no começo desse ano a gente teria já um alívio dos IGPs, mas eles continuam descolando, continuam indo bastante à frente. Claro que a gente teve novidades positivas nessa semana, com queda de preços de petróleo, alguma apreciação do câmbio, né? Até a Petrobras já trouxe aí um reajuste para baixo dos preços de gasolina, mas ainda é um cenário bastante desafiador, né? Então, acho que o Copom estava olhando tudo isso. Eu não sei se, na sua visão, ele já teve uma ação já mais livre por conta dessa autonomia do Banco Central. Não, eu acho que pode ter afetado, sim. Quer dizer, eu não acho que foi o fator decisivo. Acho que o fator decisivo, eu concordo com você. Eu acredito que o fator decisivo tenha sido exatamente readquirir credibilidade, evitar perder credibilidade, porque nós sabemos que credibilidade é extremamente difícil de conseguir e fácil de perder, né? E que Exato. um Banco Central pouco crível, a política monetária se torna muito menos eficiente para controlar a inflação, consequentemente, se precisaria de uma taxa de juros mais alta para chegar na mesma taxa de inflação. Então, esse é um ponto importante. Qual é a sua expectativa de inflação para 2021? A gente está trabalhando com uma inflação de 4,5%. O Focus recentemente mostrou uma revisão para 4,7%, acho que uma parte até pela própria surpresa, né, da projeção tão alta que o BC trouxe, né, 5%, uma projeção de administrados muito mais salgada do que a média do Focus tinha, mas a gente ainda espera alguma descompressão, principalmente de alimentação no segundo semestre, então isso pode ajudar um pouco a moderar aí as pressões ao longo do segundo semestre. Mas, de fato, a gente continua vendo um cenário bastante pressionado, né? E a gente imagina que a gente ainda vai ter algumas revisões para cima do Focus, na medida em que a inflação no curto prazo continua bastante salgada, né? Agora, para março, a gente espera um IPCA de 1,04, então ainda bastante forte, e a gente sabe que as expectativas elas vão um pouco na onda do que a gente está vendo na inflação corrente, né? E aí, mas a partir de abril a gente já começa a ver alguma moderação. A princípio a gente está esperando uma inflação de 0,32 para abril, já refletindo também uma parte maior dessa queda de gasolina que a gente teve agora, que deve ser mais sentida em abril do que em março. Então a gente já começa a ver alguma descompressão acontecendo no curto prazo. Pode ser que 1 ou 2 semanas a gente ainda veja alguma piora, mas depois acho que a gente tende a ver alguma moderação. Na verdade, tem uma novidade aí, né? Quer dizer, em geral, quando o preço de commodity sobe, a taxa de câmbio no Brasil valoriza, porque os termos de troca, o Brasil é um grande exportador de commodities, então se tem uma melhora de termos de troca, então, quer dizer, quando o preço de commodity sobe, a taxa de câmbio valoriza, o que ameniza o efeito sobre a taxa de inflação. Desta vez não está acontecendo, né? Nós temos um aumento grande no preço de commodities, alimentos, commodities metálicas, agora o petróleo, você vê que esse ano a gasolina já aumentou mais de 50%, né? Então, é um choque muito forte, né? Quer dizer, então, eu acho que isso que está preocupando o Banco Central e é um choque mais persistente do que o Banco Central estava esperando.
Então, eu acho que a nossa avaliação é que isso que fez com que, quer dizer, isso está fazendo. Quer dizer, além disso, tem o fato de que nós vamos ver uma inflação anual acelerando pelo menos até maio, provavelmente junho. Então, quer dizer, eu acho que esse é um cenário bem complicado que o Banco Central tem que controlar. Por isso que ele antecipou, na verdade, antecipou o processo de normalização da política monetária. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, tem o outro lado desse negócio, né? Quer dizer, com a pandemia, com esse agravamento da pandemia, nós estamos vendo aí uma série de cidades, estados importantes aumentando as medidas de restrição à mobilidade urbana, criando lockdowns regionais, tá certo? O que nossos indicadores antecedentes estão mostrando uma redução, uma desaceleração da atividade no começo do ano. Isso, quer dizer, tende a gerar menos pressão inflacionária, principalmente nos núcleos. Então, isso é uma dicotomia que o Banco Central vai ter que olhar. Como é que vocês estão vendo essa questão da pandemia e essa questão da desaceleração da atividade? Como é que vocês estão olhando esse problema, que é um problema que, nesse momento, provavelmente é a questão mais importante para o país? Então, com relação à atividade econômica e os impactos da pandemia, a gente tem uma visão aí um pouquinho melhor do primeiro trimestre do que o mercado. Acho que janeiro e fevereiro foram relativamente bons, então mesmo com alguns lockdowns acontecendo agora em março, a gente ainda vê uma atividade econômica relativamente boa no primeiro trimestre. No segundo trimestre, a gente imagina, sim, uma desaceleração acontecendo, refletindo já um pouco mais essas restrições mais fortes. Por outro lado, a gente tem um cenário relativamente positivo para a evolução das vacinações. A gente sabe da importância da vacinação da população mais vulnerável, que seriam aquelas pessoas com mais de 60 anos, os que trabalham diretamente na linha de frente, porque justamente é essa faixa etária, é essa população que traz os maiores gargalos para os sistemas de saúde, e quando os sistemas de saúde estão em colapso, a gente é obrigado a ter mais restrições para a atividade econômica. Então, a gente vê uma evolução em que até meados do ano a gente consegue vacinar a primeira e segunda dose dessa população mais vulnerável, olhando os calendários que o próprio Ministério da Saúde coloca, seria até possível, de repente, que isso acontecesse antes, mas de uma forma conservadora a gente está colocando que isso acontece até meados do ano. E aí, na segunda metade do ano, provavelmente a gente vai conseguir acelerar ainda mais a obtenção de vacinas, né? A gente tem contratos aí sendo assinados, por exemplo, com a Pfizer, com a própria Janssen, e aí, com isso, a gente, ao longo do segundo semestre, conseguiria acelerar a vacinação do restante da população adulta para conseguir terminar o ano já mais próximo ali de um patamar de atividade econômica mais normal, né? Então, com as restrições bastante reduzidas, começando 2022 já num novo normal mais atenuado, né? Já mais próximo do normal. Mas no curto prazo, a gente vai continuar com os desafios do ponto de vista sanitário, então a gente provavelmente vai ter mais um mês aí bastante difícil em termos de números, em termos de ocupação de UTIs, ocupação de leitos, então no curto prazo provavelmente a gente vai continuar tendo restrições à atividade econômica, e do ponto de vista da inflação, a gente sabe que existem gargalos na produção que vão demorar algum tempo até serem restabelecidos, seja porque você teve fechamento, seja porque a gente ainda está normalizando a produção depois do que aconteceu ao longo do ano passado. Então, acho que a gente ainda vai ver algumas fricções nesse ajustamento de estoques, a gente vê os fretes, por exemplo, ainda muito caros, né,
a gente teve um aumento de preços de fretes muito grande em relação ao ano passado, ao que a gente tinha de média até então. Então, ainda tem alguns gargalos que vão demorar um pouco a serem sanados. Então, no curto prazo, a gente pode até ver algumas pressões um pouquinho mais fortes aí de preços, mas a gente imagina que ao longo do ano, segundo semestre do ano, a gente vai começar a ver uma certa normalização. E você tem toda a razão, né? Normalmente, o câmbio andava em direção oposta ao que a gente tinha em preços de commodities, e não foi o que a gente viu no ano passado, não foi o que a gente viu no começo desse ano. Parte disso está ligado, a gente vê as taxas de juros extremamente baixas que a gente teve durante a pandemia, e a gente está começando a normalizar isso, então, de certa forma, esse fator vai contribuir para que o nosso câmbio evolua mais ou menos de acordo com o esperado, mais para o segundo semestre do ano, e, por outro lado, a percepção da questão fiscal. E aí, à medida que a pandemia vai sendo controlada, e aí as pressões por gastos relacionados à pandemia também vão diminuindo, à medida que o ano transcorre e a gente percebe que, bem ou mal, a gente vai ter o cumprimento de teto de gastos nesse ano, também esse tipo de pressão pode ser reduzida, e aí a gente pode ver o câmbio cedendo um pouquinho mais. Então, essa é a perspectiva que a gente tem para o segundo semestre. Pandemia mais sob controle, no sentido de que a gente já tem população mais vulnerável vacinada, a gente começa a ter uma certa normalização da Selic, vai ser mais rápida, vai ser antecipada, mas isso colabora para a normalização do câmbio. Esses gargalos vão sendo, aos poucos, deixados para trás. Então, a gente tem tudo para ter um segundo semestre um pouco melhor do que o que a gente está tendo agora. Não sei qual que é a visão de vocês. Uma visão bastante parecida, na verdade. Nossa avaliação é que você deve ter aceleração da vacinação agora. Um fato importante que foi divulgado na semana passada, a Fiocruz fez um filme nas redes sociais, enviou para as redes sociais um filme que ela se compromete, ela estava disponibilizando o primeiro lote de 1.050.000 vacinas já produzidas pela própria Fiocruz aqui dentro do Brasil e se comprometeu a disponibilizar 1 milhão de novas doses de vacina por dia a partir desta semana. Ou seja, Sim. Isso é um aumento substancial na oferta de vacina, que é o gargalo que a gente está vivendo nesse momento para acelerar esse processo de vacinação. E isso vai ter efeitos aí sobre o número de mortes, o número de casos, e vai diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, um pouco em linha com o cenário de vocês. Quer dizer, nós estamos com um cenário provavelmente um pouco mais pessimista no primeiro trimestre, nós estamos com uma queda do PIB de 0,5% no primeiro trimestre, já como efeito. Nós temos um indicador diário que está mostrando que o PIB está em desaceleração desde meados de janeiro, tá certo? Então, a gente usa muito esse indicador, mas a partir do segundo semestre, a ideia é que, na medida em que você passe esse momento mais crítico da pandemia, a economia deve retomar bastante forte, quer dizer, já no segundo semestre, como, aliás, aconteceu no ano passado, né? Quer dizer, algo parecido com o que aconteceu no ano passado. Mas você mencionou a questão fiscal, quer dizer, eu acho que essa depois da pandemia, essa é a coisa mais importante no Brasil, quer dizer, essa é a questão do equilíbrio fiscal, a busca do equilíbrio fiscal, e nós tivemos, na semana passada, a aprovação da chamada PEC emergencial. É claro que sempre tem muita mudança, quer dizer, é sempre assim. Qual é a avaliação que vocês fizeram aí dessa PEC? Qual vocês acham que... Nossa avaliação, deixa eu só colocar antes, a nossa avaliação é bem positiva, depois eu posso até dizer por quê, mas, quer dizer, eu gostaria de saber como é que vocês estão avaliando a aprovação da PEC emergencial e como que vocês estão avaliando aí a pauta do governo no Congresso a partir de agora. Então, a gente vê como positivo o fato de que você teve a aprovação da PEC emergencial com limites para o auxílio emergencial. Isso já traz alguma previsibilidade aí para os gastos, né? Coloca um teto para o que a gente vai ter, acho que tem esse fator positivo.
A questão dos gatilhos em si, a gente acha que poderia ter sido um pouco melhor desenhado, porque vai demorar para a gente ter os gatilhos sendo acionados, mas, enfim, acho que foi um avanço, né, você permitir que eles sejam acionados um pouco antes, acho que já tem algum ganho nisso, mas a gente ainda vê alguma dificuldade do cumprimento de teto de gastos mais adiante, né? Esse ano vai ser bastante difícil, mas a gente acha que ainda é possível. Ano que vem a gente ganha um certo fôlego por conta da inflação acumulada, então fica um pouquinho mais fácil de manejar. E aí, 2023, a gente já pode ter novas dificuldades, mas aí até lá, provavelmente, a gente vai ver outras soluções aparecendo. Com relação à pauta que a gente imagina para o restante do ano, a gente tem uma percepção de que algumas coisas vão avançar, principalmente nessa agenda de regulação micro, né? A gente viu, por exemplo, o marco do saneamento, marco do gás. Eu acho que a gente pode ter avanços nesse sentido, nada que seja que tenha um efeito grande do ponto de vista fiscal, mas vai ajudando a construir um pouco melhor essa agenda de desenvolvimento aqui para o Brasil. A reforma administrativa a gente imagina que vai ser discutida e vai ser colocada mais só para os novos servidores, o que já é um avanço, mas não tem nenhum efeito fiscal imediato, né, mas já tem algo positivo aí para se desenhar contas públicas no médio e no longo prazo. E a gente imagina que a reforma tributária tenha um pouco mais de dificuldade de avançar nesse ano, mas que se avançar, a gente acha que vai ser algo muito mais moderado do que se imaginava, né? Então, provavelmente, a unificação dos impostos federais, algo mais nessa linha, né? Uma reforma tributária mais desidratada. É isso que a gente tem olhado aí para a agenda. Acho que vocês estão com uma visão mais otimista do que a nossa, né? A nossa é um pouco mais moderada, conservadora. Na verdade, da mesma forma que a gente está mais pessimista em relação à atividade no primeiro trimestre, a gente está um pouco mais otimista realmente em relação ao destravamento da agenda aí, de reformas no Congresso, né? Desde que mudou a mesa diretora da Câmara e do Senado, nós quer dizer, presenciamos um grande aumento de atividade no Congresso, né? Que a gente já aprovou vários marcos regulatórios importantes, né? Quer dizer, gás, saneamento, acabou, quer dizer, votou os vetos do presidente, alguns foram aprovados, foram mantidos, outros foram tirados, né? Quer dizer, perdeu, aprovou a PEC emergencial, que nós achamos que a PEC emergencial foi super importante, quer dizer, ela reforça o regime fiscal, que na nossa avaliação, a importância do atual regime fiscal, a maior importância do teto, uma das maiores importâncias do teto do gasto é deslocar o ajuste fiscal de aumento de receita para de redução de gasto, certo? Com o teto, né? Quer dizer, o ajuste tem que ser feito via redução de gasto. É a primeira vez que isso acontece na economia brasileira. Sempre os ajustes foram feitos via ou aumento de receita, ou aumento de dívida, ou aumento da inflação. Você nunca teve nenhum ajuste fiscal feito desde 1985, depois da redemocratização, com base na redução de gastos públicos. Quer dizer, a introdução do teto é fundamental exatamente para mudar esse regime fiscal. E isso muda a lógica orçamentária, né? Quer dizer, a partir do teto, quer dizer, toda vez que você quer introduzir algum programa, você tem que dizer de onde é que vem o dinheiro, coisa que não acontecia antes. Então, agora, por exemplo, se a gente tem esse programa, teve esse programa aí, queria introduzir esse programa do auxílio emergencial, ele precisava de ter de onde tirar o dinheiro, tá certo? Você é muito jovem, você não se lembra, mas até 2016, quer dizer, ninguém discutia o orçamento no Brasil. Esse negócio de orçamento era considerado uma peça de ficção, entre aspas, era assim que era chamada a discussão do orçamento,
porque os deputados, o governo enviava a peça orçamentária para o Congresso, os deputados acrescentavam uma série de programas e projetos, superestimavam as receitas, tá certo? E aí depois ia ver exatamente de onde é que ia tirar o dinheiro. Em geral, vinha via aceleração da inflação até 94, depois foi via aumento da carga tributária de 94 a 2012, tá certo? Depois veio e aumento de dívida, a partir daí chegamos onde chegamos. Só que esses 3 itens aqui não são, quer dizer, chegaram no limite. Então, agora você vai ter que reduzir gastos, tá certo? Eu acho que isso é fundamental. E essa PEC emergencial, ela introduz 2 restrições importantes, né? A primeira é o fato de que você tem os gatilhos. Podia ser mais perto, podia ser mais longe, tudo bem. Eu acho que isso, na minha cabeça, não faz tanta diferença. E a segunda restrição é que, se romper o teto, o presidente pode sofrer um processo de impeachment. Ou seja, você criou um incentivo para que os governantes não aumentem os gastos obrigatórios. Esse é um ponto que eu acho que é super importante, tá certo? Então, a nossa avaliação, aparentemente, pelo menos, é que, uma vez destravado quer dizer, a pauta no Congresso, a gente vai ter aí uma série de medidas que serão discutidas, votadas, algumas aprovadas, outras não. A reforma administrativa está sendo encaminhada, a BR do Mar já está sendo encaminhada, a questão das ferrovias, o orçamento deve ser votado essa semana, quer dizer, ou seja, em pouco mais de 15 dias, a gente quase que esgotou a pauta que estava no Congresso, que estava lá há muito tempo. Então, a gente está realmente um pouco mais otimista nessa questão e acho que isso vai ser importante para o crescimento a partir de 2022, tá certo? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é bem importante. Então, eu acho que então, a gente tem aí, quer dizer, eu acho que tem aí, vamos ver o que acontece. Essa questão política é sempre difícil, né? Quer dizer, o Congresso é sempre complicado de antecipar o comportamento do Congresso, mas nós realmente nós estamos bem otimistas em relação ao destravamento da pauta aí do Congresso, né? Então, Denise está ali já me dizendo que o tempo acabou, que está na hora. Quando ela aparece é porque está me dizendo, Zé, tá certo. Eu sou a dona do relógio aqui. Fala, Zé. Muito obrigado pela sua participação, foi ótima a conversa, tá certo? Acho que a gente tem um cenário parecido, não é tão diferente. Você está um pouco mais otimista no curto prazo, eu estou um pouco mais otimista e eu estou um pouco mais pessimista, enquanto que eu estou um pouco mais otimista no prazo um pouco mais longo, médio prazo, e você está um pouco menos otimista que eu, mas ainda assim otimista, porque continua acha que realmente essas coisas vão ser discutidas e aprovadas. Muito obrigado pela sua participação, um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, estou sempre à disposição para a gente conversar. O bate-papo foi ótimo. Legal, ótimo. Joia, obrigada, Thaís, obrigada, Zé Márcio Camargo. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão tentando entender o Brasil, ponha lá nas suas redes sociais, se inscreva no canal, clique no sininho. Converse com o Zé Márcio toda segunda-feira, às 14h. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.